Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você. Hoje nós temos um bate-papo muito especial, um bate-papo profundo. Primeiro, obrigado de nos receber na sua salinha. Hoje nós vamos falar sobre reuniões familiares. A gente sabe que todas as famílias têm hábitos, costumes, tradições, vícios, dependências, e que chega um momento que aquela família que está toda constituída entre pais e filhos passam a ser familiares e não a família mais. Ou seja, chegam os agregados, se casam e formam as famílias deles. Então, a família deles, que é prioridade de escolha do que quer fazer, onde quer ir, o que deixa de fazer. E aí começam as confusões nos relacionamentos. Porque os pais têm os seus apegos e acham que botaram o filho no mundo, que o filho pertence a si para ad eterno. Não abre mão para voar e sair para a vida. E os filhos querem bater asas. Olha só, agora eu tenho a minha família, então eu faço o que eu quero com a minha família, porque olha pai, olha mãe, vocês não são mais a minha família. Vocês são meus familiares, como tios, tias e ponto. Como se colocar nessas situações? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Para isso, nós trazemos uma convidada querida, especial do coração, que é a psicóloga Laura Pinheiro. Seja bem-vinda ao Plenitude, Laura. Obrigada, Iraci. É um prazer enorme estar aqui nesse tema mexe, né? Tão polêmico. Quem neste planeta não passou ou passa por essas situações, né? Com certeza. E como isso reflete na vida da gente. Enquanto nós vivemos no mundo de que os filhos são meus, exato, e eu não desapego, eu vou sofrer. Perfeitamente, porque você, olha só, começa quando a gente tem lá 3, 4 filhos e cada um começa a namorar, ficar noivo, e a partir daquele momento já começa assim, eu vou na casa da minha namorada passar o Natal. Começa com o Natal, né? Gente. O Natal. Não, vou passar o Natal com a família da minha namorada, então véspera aqui e o Natal lá. Depois começam as trocas. Mas quando eles se casam e constituem a família deles, aí é Natal, Ano Novo, Dia da Criança, Páscoa, Dia das Mães. Dia das Mães, Dia dos Pais, porque eles constituíram os seus núcleos familiares. Então, os seus pais passam a ter o seu núcleo familiar, marido e mulher. Eu, você e eu, e só. E agora os filhos constituíram o deles. Porque a nossa fase já passou. E aí? Iraci, isso é muito bom na teoria. Mas, meus amigos, eu tenho certeza que todos... Veja bem, eu agora estou falando como pessoa e não como psicóloga. Passamos por isso. E passamos por isso a nossa vida toda, porque nós já tivemos namorados. Tudo tem que ficar dentro da nossa casa, mas já fizemos isso. Exatamente. Nós já tivemos os nossos namorados que eram, né? Tínhamos que nos dividir. Depois nós casamos
E aí, né? Os Mesma pais coisa. de um, os pais de outro. Depois tivemos nossos filhos. Iraci, então, esse conflito vai passando de fase a fase, não vou nem dizer de geração, mas de Mas fase, também, né? né? De fase a fase da nossa própria vida, de uma Sim. vida só, né? Eu, Laura, então eu já fui a namorada, eu já fui a esposa, hoje já, né? Tinha meus mãe. pais, a mãe e agora sou a avó. Então, são várias fases que a gente vai passando. E é muito engraçado, porque quando nós casamos, Dia das Mães, e eu tive... Era ok. Não, minha mãe, minha sogra, ok, não sei o quê. Depois eu virei mãe. E o meu dia? Quando eram pequenininhos, eu até ia para casa da minha mãe, para casa da minha sogra. Mas quando eles crescem, mãe, nós vamos almoçar onde, jantar onde, não sei o quê. Mas o que eu quero dizer, onde eu vou chegar, é que eu queria o meu dia. Eu também era mãe. Ah, não, mas era o dia da minha mãe, o dia da minha sogra. O que eu fiz? Que dia é o Dia das Mães? Domingo. O meu dia era o sábado. Pronto, eu não abri mão do meu dia, mas eu instituí um novo dia, respeitando, digamos, os mais velhos, que era minha mãe, minha sogra, enfim. Então, esse é um conflito que realmente a gente vai passando as fases e esses conflitos vão acontecendo e nós, mais velhos, obviamente, mais experientes, mais vividos, né, com aquele caminho da verdade já mais refletido, nós temos que começar a compreender e abrir mão, porque eles têm um núcleo. Outro dia, minha filha chegou com isso. Mãe, nós temos nosso núcleo familiar. E está certo. Ok. Está certo. E eu vou constituir, dentro desse meu núcleo familiar, quais as datas e as coisas que são importantes para esse meu pequeno núcleo, para eu, meu marido e meus pequenos filhos. Então, isso daqui é importante para a gente. Então, os pais, que já são avós, não fazem parte desse núcleo. Eles têm que curtir eles sozinhos, do jeito deles. Que a vida anda. Olha só, eu tenho até uma situação que, na Páscoa, eu fazia assim. Um ano eu passava na casa da minha sogra, um ano na casa da minha mãe. Todo ano, era assim, pronto, acabou. Eu não passava numa semana, um no sábado, em um, outro no outro. Não. Um ano para um ano para outro. Meus filhos cresceram um pouco e a gente sabe que numa família grande, acaba tendo determinados desentendimentos entre os próprios irmãos. E aí, eu tinha me desentendido com um irmão meu e fomos passar a Páscoa na casa da minha mãe. Quando estávamos lá preparando para o almoço e tal, chega esse meu irmão, que até então não sabia que ele ia, e a minha irmã, meu cunhado, alguns lá, né? Aí chega ele com a esposa e os filhos. O meu marido vira e fala assim, vamos embora. Eu falei, como? Eu até me engasguei. Ele falou, vamos embora, nós não vamos almoçar aqui na sua mãe. Porque o seu irmão está aí e eu não vou sentar na mesa com ele. Eu falei, como assim? Eu não vou embora. Aquilo me deixou arrasada. Imagina. Foi uma punhalada. Eu tive que sair de lá, fui pressionada. Fui para minha casa com os meus filhos, chorando. E chegou na minha casa e eu não tinha comida para fazer o almoço de Páscoa. Não tinha comida de Páscoa, não tinha nada. Não tinha se preparado para isso. Mas lógico. Lógico. Eu fiquei indignada. Quando aconteceu isso, eu parei para refletir sobre esse contexto. Minha mãe ficou, quer dizer, estragou a Páscoa De todos. de todos De que todos. estavam lá. Porque 5 irmãos.
Então, era E, bastante na gente. realidade, não foi você que causou a situação, foi o que entrou na família, né? No caso, o marido. Não, Então, não. a gente ainda O tem meu o marido seu marido. Isso. Então, a gente vê que o núcleo familiar, os agregados, né, que se chega ainda... Olha, Nossa, e foi uma situação complicada, complexo. porque o que que aconteceu? A discussão foi a seguinte: minha mãe tinha sido internada na cidade de São Paulo para fazer um cateterismo. Então, eu fui, levei, acompanhei e fiz tudo. Aí tinha que passar a noite lá. Eu voltei para minha casa porque não podia passar acompanhante. Aí eu liguei e pedi para o meu irmão buscar. Meu marido falou assim: você tem que dividir com seus irmãos, só você que faz tudo, porque vocês são em 5. Aí eu liguei para o meu irmão e pedi para ele buscar. Ele falou: eu não vou nada, não vou buscar, não, que fique lá, você não pode, o problema é seu, deixa ela lá. Oi? Falou assim. Eu fiquei indignada, eu dei-lhe um esporro no telefone, bati o telefone e acabou. Quando chega na Páscoa, meu marido ficou indignado na época. Onde se viu uma coisa dessa? Aí ele achava que minha mãe tinha que chegar para o filho e falar assim: pode ir embora. Meu Que Deus, mãe como que faz uma mãe isso? vai fazer isso? Não. Aí ele achava que tinha que ter uma situação assim. A mãe fala: olha, eu prefiro que você fique, porque você é minha filha, que cuida de mim, que faz tudo, e o seu irmão que não quis, vai embora. Não Não existe. não é. existe Mãe é isso, mãe. Não existe Entendeu? isso. A discussão foi entre eu e ele e acabou. Aí meu marido, que não tem nada a ver com a história, toma as dores e fica revoltadíssimo. Então, acabou com a Páscoa de todo De mundo. todos. Então, a partir desse dia, eu falei: não, olha só, eu não tenho que passar nem na casa da minha mãe, nem na casa da minha sogra, nem nada. Eu tenho que fazer o meu núcleo familiar florescer. Eu vou na casa da minha mãe, na casa da minha sogra, em outras datas ou fora de qualquer data especial, porque o que vale é estar presente com as pessoas que têm um significado dentro do meu coração, que é amor. Não é importante as A datas. data. A data não é importante. O que é importante é o amor que nos une. Eu estar na presença daquela pessoa sentada à mesa e me relacionando, comendo. Não adianta eu estar lá contrariada, porque é óbvio, eu como mãe vou estar recebendo meus filhos na minha casa, mas sabendo que eles estão lá todos contrariados, que queriam estar em outro lugar na casa dele. Peraí, então que Não vale a falsa, pena. que falsa alegria é essa de querer dizer: olha, está todo mundo reunido. Família não tá. reunida. Não está, na verdade, eles estão extremamente contrariados, não querem estar lá, estão obrigados, que é para eu fazer aquela encenação de que, olha, a família está reunida, comemorando alguma data especial. Então, eu estou obrigando a cederem para os meus caprichos, sendo que não é essa o verdadeiro significado daquela data ou daquela outra data. Porque, na realidade, as datas, quando se estipula como comemorativas de família, é justamente para trabalhar o quê? A união, o amor, o entendimento, a alegria, a vontade de estar ali participando. Quando a vontade não existe, perde o sentido. Então, eu não tenho que comemorar uma semana antes, uma semana depois. Não! O importante é eu estar reunida em qualquer data com aqueles que eu amo ali. Acabou. E a partir daquele momento, enxergar que aquela família está constituindo a sua data, os seus significados e desenvolvendo os laços e fortalecendo numa raiz de família. Eu fiz isso com os meus filhos e agora meus filhos se casaram e fazem isso com os filhos dele. Mas eu não posso eu não posso dizer que eles têm que continuar amarrado e preso a essa relação.
na realidade, eu faço aqui uma reflexão no sentido de que eu não posso impor a minha tradição. De jeito nenhum. A A tradição é eles. sua, a história é sua, não é deles. Você não faz ideia de como isso veio a calhar. Por quê? Um desabafo? Vamos embora. Vamos embora? Um desabafo. Então, vamos lá. Como eu estava comentando, eu, desde a minha infância, passava a Páscoa em Araras. Iam meus avós, meus tios, meus primos, todos juntos lá. E aí, depois, meus avós faleceram, nós crescemos e tivemos nossos filhos. E aí, a tradição continuou. Por quê? Porque, na realidade, todos topavam ir. Era uma época, né, digamos, que não tinham tantas... O mundo não oferecia tantas distrações e facilidades. Exatamente. E os conceitos hoje são diferentes de antes. Exatamente isso. Então, na realidade, nós conseguimos fazer isso durante o quê? 3 momentos, como eu estou chamando, da minha vida. Inclusive, minhas filhas crianças, com todos os primos. E agora, com essas oportunidades e agregados, moram fora, isso, aquilo. Eu já tive minha filha morando em todos os cantos do mundo. E, enfim, e aí a gente vê que a gente tem que abrir mão dessas datas, abrir mão das escolhas. Porque você não está abrindo mão da relação, do amor que os une, mas de datas simbólicas. De datas simbólicas e de tradições que, na realidade, ok, eram dos meus avós, foram dos meus pais, foram meus, mas agora não é mais dela. Não é mais deles. Então, meus queridos, não pensem vocês que eu não passei por esse conflito. Sim, todos Mesmo nós. com toda a psicologia que a gente sabe, que a gente conhece, mas quando bate na nossa porta... A gente fica no apego, querendo segurar uma história que não é daquelas pessoas, Olha, mas nossa lá de trás, nossa e lá que de foram embutidas em nós, na e gente. nós aceitamos, Iraci. Exato. Que, obviamente, hoje em dia, com essa mentalidade de muito mais liberdade, de muito mais chamamento... Uhum. Não, feriado, vou viajar. Não, né, é um feriado, a gente tem que aproveitar. Enfim, e aí aquela tradição é posta de lado, mas são opções. Exatamente. Né? O que adianta a gente imputar uma tradição de que a pessoa vai olhar e falar assim, mas tradição sua, né? Não minha, porque eu não... Mas eu não quero. Não vejo significado na minha vida isso. Gozado de Natal, até então, é assim. Um ano aqui, outro ano lá, enfim. Mas se torna cada vez mais difícil, porque vai pulverizando. Diluindo, é. Porque muito daí os difícil. netos vão crescer, vão começar a fazer a mesma coisa com os seus pais, e aí os avós Já ficam ficam de mais lado. distantes. Aí não tem como. Não, eu tenho que fazer esse ano com a minha filha, porque ela se casou, vem lá com meu filho que se casou. Mãe, eu não vou aí e tal. Aí você fala assim, e eu? Eu já falo assim, pronto, a minha fase já passou. Não Daí é? a união do casal é tão importante. Fundamental, porque você volta os olhos. Ao seu núcleo íntimo. E quem é a sua família? A minha família é o meu marido e eu sou a família dele, a esposa dele. Pronto. Meus filhos É isso. bateram asas para o mundo, familiares, e, afinal de contas, quando a gente para numa situação dessa, a gente fala, mas a gente ouve tanto isso, fala tanto isso, mas não foi para isso que eu criei, para bater asa? Para não ficar preso na minha, Não na criei minha pro saia e mundo. ser filho fraco? De jeito nenhum. Então, Aí, uma vez eu li um texto da Mãe Desnecessária.
bem interessante, porque a mãe desnecessária é aquela que fez tudo pelos filhos, deu todas as oportunidades para eles crescerem e se tornarem fortes. E eles vão para a vida. É, Não precisam mais de mim. exatamente. É o momento que você deixa de ser mãe para ser amigo dos seus filhos. Porque Achei os bem filhos interessante. olham, a doutora Nise fala isso, os filhos olham e falam assim, não, eu tenho que ir lá da minha mãe, do meu pai, eu quero ir e tal, dar atenção, conversar como amigo, eu falo da minha experiência, você fala da sua, tal, como tá, mas é aí que o olhar dos filhos voltam para os pais e fala, meus pais são meus amigos. Ah, é tão bom, né? Né? Então, deixa de ser aquela relação, porque aquela relação passou a ser dele com os filhos dele. E a certeza que os nossos filhos, né, precisam ter é que nós somos o porto seguro. Então, quando eles precisarem, eles podem retornar e pedir um colo, pedir uma companhia, pedir, enfim. Um apoio, uma ajuda, mas eles sabem que a responsabilidade deles é deles deles. agora. Eu não tenho que estar aqui como mãe falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, eu estou sendo sua amiga, seu apoio, ponto. Porque senão, onde fica o amadurecimento e como eles vão fortalecer as suas bases, os seus braços, os seus laços, se eles não têm essa fortaleza neles para poder passar isso para os filhos? Aí se torna um fracasso. Exatamente. Aí fala, não, mas eu sou filhinho do papai, ai, eu sou filhinha da mamãe, ai, mas eu preciso ver com minha mãe. Ou seja, eu estou ainda Ligada no cordão ali. o cordão umbilical que foi desligado há muito tempo, né? Então, são laços que precisam ser trabalhados. O desapego. O desapego. O desapego da posse. É. A posse, né? Ah, eu amo tanto, eu quero todo mundo pertinho de mim. Não, eu amo tanto, eu quero que eles vivam a vida deles. Façam as suas escolhas, É esse o sentimento. É isso mesmo. Passa rápido. Nossa, muito rápido. Nós vamos para um pequeno intervalo, tomar um chazinho gostoso aí e voltamos já já. Não saia daí. Tchim, tchim. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje falando de reuniões familiares. Como se dão os conflitos familiares quando os próprios irmãos acabam se afastando, se desentendendo? Como é que os pais ficam nessa história? Eles têm que tomar um partido, não têm? Tem que deixar livre? Então, estamos aqui com uma convidada querida e especial, que é a psicóloga Laura Pinheiros. Seja bem-vinda novamente, Laura. Oh, meu Deus! E o tema continua? Continua ardendo. Ardendo. Picante. Quando isso acontece, geralmente a gente fala quando a família é grande, mas nem tanto, porque às vezes são Basta só dois. Basta ter mais de um filho, já é a encrenca formada, né? Exatamente. E quando há esse desentendimento entre os filhos, os pais não querem tomar posição de defender um ou criticar outro, mas tem que ser claro, lógico, quando um está certo e o outro errado, tem que ser imparcial ali. Mas se aproximam datas que costumam se encontrar, se reunir. E aí, como fazer? Os pais devem impor, olha só,
tem que estar aqui, vamos estar aqui e tal. Por exemplo, é aniversário do seu pai, ó. Então, eu quero os 2, 3, 4 filhos aqui em casa, porque a gente vai fazer um almoço, um jantar, um bate-papo. Ah, não, se fulano for, eu não vou. E é duro, né? Dá vontade de ir lá estapear, não dá? E o pior, que quando são crianças, Você impõe. Não. a gente manda. Mas e depois? Depois começa a pegar. E pega. Porque aí eles têm um núcleo familiar deles, eles têm os filhos deles, eles expõem dentro da casa deles o que está acontecendo, e aí os filhos tomam partido. Não, porque o meu tio, a minha tia fez isso, fez aquilo, então sai, papapá. E não se Então você não tem que ir mesmo, pai, ou você não tem que ir mesmo, mãe, e a coisa pega fogo. E, na maioria das vezes, os maridos tomam partido da própria esposa. Então, já são 2 contra os outros 2, vamos dizer assim. É uma situação muito desgastante. Muito desgastante. E os pais, como ficam nessa situação? Na corda bamba. Com certeza, porque, em realidade, nós entendemos que os laços de sangue consanguíneo são somente para a aproximação dessas pessoas numa família para que possam desenvolver o amor e a afinidade. Mas a gente sabe que nem sempre esses espíritos, esses filhos, têm afinidades entre eles. Agora, os pais, eu entendo que cabe a eles respeitar. Porque o que acontece? Olha só, você vem, por exemplo, para o almoço, jantar ou para a festa aqui do seu pai, que hoje é aniversário dele, e você fica na sua. Eles ficam lá, não se falam, não se olham na cara, fica um ambiente péssimo. Péssimo. É horrível, mas cabe aos pais procurar fazer com que eles se respeitem, se entendam, se falem socialmente, mas não tem que ser necessariamente amigo, porque muitas vezes não há aquela afinidade. E quando os pais se tornam idosos, ou se mudam, ou desaparecem, ou desencarnam, aqueles irmãos que não têm afinidade, perdem. Eles vão se afastar e seguir, perdem. cada um com o seu núcleo familiar. Se perdem, ou seja, aquele objetivo, né, encarnatório, daquela união, daquele desatar nós, né? Perdeu a oportunidade. Não significa que haja desamor. Eu acredito que há amor, mas não há afinidade daquelas almas. E não tem que se obrigar a uma convivência. Segue o caminho. Agora eu pergunto, aonde ficam as tradições? Elas têm que ser alimentadas e mantidas, afinal de contas, com visões tão diferentes, interesses diferentes e novos costumes? Pois é. Esse é um ponto muito delicado, né? Porque talvez, né, olhando assim mais holisticamente, essas tradições de reuniões familiares, muitas vezes, como todo mundo diz, na maioria desastrosas, né? Mas elas existem justamente para dar a oportunidade. E o que eu acho que os pais têm que colocar muito aos seus filhos é o respeito. No sentido, brigaram, se desentenderam, mas eles precisam se respeitar, porque são irmãos, né? Sim. Somos família. Então, digamos, como Jesus falou, não falar, né? não virar a cara. Amar o inimigo. Como é amar o inimigo? Não é não desejar
o mal a ele. É entender que cada um cada um pensa de um jeito. Uhum. Né? Um é de um partido, o outro é do outro. Pronto, é suficiente para brigar. É, Né, não? é verdade. E aí a gente vê que se cada ser, constituindo uma família, cada um respeitar a posição do outro, aceitando como do outro e não sua, não se impondo a isso, o convívio familiar se torna mais leve e mais agradável. Por quê? É o convívio, né? O viver com, e não a comunhão de ideias. Sim, com certeza. Porque, diante disso, diante das relações familiares, onde é que ficam as tradições? Ou seja, elas são completamente desnecessárias. Porque se você observar a reunião, o encontro de uma família, de almoçar junto, de jantar junto, alguma coisa, uma vez por mês ou não sei o quê, isso independe de data. Mas é uma tradição do prazer de estar junto. Então, não interessa se é nessa data, se é na outra data, se a tradição da importância da data, ela deixa de ser mais importante do que a tradição do amor da família, de estar se reunindo em qualquer data. Mas, é isso que eu quero colocar, se existe essa aceitação e respeito de todos, a tradição de família perde, digamos, a força, quando, na realidade, a tradição de família é a força que quer unir aqueles que não querem estar unidos. Sim, mas quando eles se juntam dessa forma, por causa de uma tradição, eles estão lá completamente contrários à própria vontade. À própria vontade, forçados, irritados. Então, a gente sabe que qualquer frasezinha é a fagulha. É a fagulha para dar desentendimento, para dar bate-boca. Porque, tipo assim, eu viro para você e falo assim, mas eu não queria vir, você me obrigou. Ou seja, eu não queria estar com você aqui, hoje, agora. Estou aqui, obrigada. Se a gente quer que os nossos filhos, que essas pessoas se sintam bem com a gente... Tem que ser de boa vontade. Tem que ser de boa vontade e no momento em que todos se entendem e aceitam. Não pode ser uma situação imposta por um calendário. Sem dúvida. Porque eu posso ressignificar qualquer data, como, por exemplo, a Sexta-feira Santa ou uma Páscoa, que é o renascimento de Jesus, da ressignificação da família. Eu vou ressignificar a união da família em qualquer mês, em qualquer época do ano, em qualquer dia. Em qualquer sexta, quarta, quinta, segunda. Acabou. Por quê? Uma pizza Porque eu estou domingo. fazendo. Já está resolvido. Então, não é a tradição, mas é o amor e a união prevalecendo ali, né? A mesma coisa, os outros dias do ano, as outras relações, porque começa, geralmente, na escola. Quando são crianças, na escola, dia do coelhinho, dia do carnaval, dia do não sei o quê, dia da criança. Então, eles vão aprendendo tradições ali que, na verdade, conforme eles vão crescendo, eles deixam de lado. São tradições que falam assim... Perdem o interesse. Era a festinha de quando eu era criança, mas não se transformou numa tradição.
né? Então, a gente precisa entender o que funciona na cabeça desses filhos e respeitar os espaços deles, os limites dele, porque cada um tem, de acordo com o que acontece hoje, determinadas oportunidades E interesses. e interesses. Então, se os meus filhos, por exemplo, dentro da minha família, olha, eu só posso viajar nesse feriado prolongado, que eu vou sair do país, inclusive, ou no próprio país, não interessa, eu não vou estar com a minha família, com os meus filhos, desfrutando daquele momento que é tão importante para construir laços, porque eu tenho que estar numa tradição do passado que não é minha mais. Então, eu estou entubando uma tradição minha naqueles filhos, naqueles netos, naquelas pessoas. Quando, na realidade, o importante da tradição é justamente a união. É a Quando não união, existe a união, perde sentido. Exatamente. Então, e essa união, ela pode ocorrer em qualquer Em momento. qualquer data. Em qualquer data. Então, tudo a gente sabe que é simbólico, né? Sim. Então, nós podemos instituir datas simbólicas outros qualquer meses, a qualquer momento, pronto, acabou. Tipo assim, olha, uma vez cada 2 meses a gente se reúne para almoçar, para jantar. Que data você pode? Pronto, acabou. E isso é importante, como eu falei, é o respeito que a gente deve ter ao outro, as vontades, interesses, oportunidades dos nossos familiares, Uhum. que nem sempre estão de acordo com os meus desejos, as minhas tradições, o que é meu. Então, eu acho que nessas confusões de família, resumindo bem, o que acontece, ou na realidade não acontece, Uhum. é o respeito. É. É o aceitar que o outro é o outro. É a invasão de espaço Do livre-arbítrio. do livre-arbítrio, da sua intimidade, porque dentro da minha intimidade eu sou livre para fazer qualquer escolha realmente e modificar o que eu quero para dentro do meu núcleo familiar. Se é importante, ok, mantém. Se não, ok também. Mas nem sempre o que é importante para a gente é importante para o Não, outro, né? eu estou dizendo para o outro. É. Se é importante, né? Digamos, foi plantado. Está lá. Ah, é importante continuar. Ok, mantenha. Não, não é. Ah, isso daqui eu não quero mais para mim. Segue teu barco. Porque você imagina o seguinte, um casal quando se encontra, cada um vem de um núcleo familiar com determinados costumes, vícios, Diferente. tudo. Tudo. Completamente diferente. As educações não são Não. iguais. Eles vão juntar ali e não adianta um querer obrigar o outro a seguir a sua educação, as suas escolhas. Complexo. É muito Então, eles têm que instituir uma que seja deles, uma unidade própria. para aquela dupla, para depois construir na relação com os filhos. Viver harmonicamente, né? Porque é complicado. Aí, como é que a gente vai impor depois em cima dessas pessoas? A Não gente tem não como. pode, Não tem como. porque a gente não volta a olhar para a gente. Mas imagina só, eu e meu marido, você e seu marido. Eu venho de uma educação completamente diferente da do Clóvis. Você, provavelmente, totalmente diferente também da do Thales. E Verdade. tiveram que ir se ajustando para fazer as coisas. E como? Porque se a gente começa exigindo, Impondo. sempre vai ter um forçado.
E, na realidade, não existe o certo ou o errado, Não. né? Com Os pais certeza. deram o que tinham para dar, o melhor que puderam dar. É o que eu digo para minha filha, para as minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas. Meus amores, eu fiz o meu melhor. Fiz bem, copia. Não fiz bem, não repita. É, Porque é isso. Então, o casal, quando se une, eles têm que achar um vértice em comum. Sai daqui, vai, se encontram num vértice que possam falar a mesma coisa. Porque também uma coisa que é muito complicada numa família é quando o pai fala uma coisa e a mãe diz completamente diferente. O que acontece com aqueles, né, com aquele resto da família? vira um né? jogo, né? Gente, vira uma maçaroca que ninguém se entende. Porque Porque daí fica na situação. Ah, não, vai falar com tua mãe. Não, vai falar com teu pai. só se seu pai deixar. Aí o pai deixa, diz, mas você não podia ter deixado. Como é que você faz uma coisa dessa? Gente, isso só muda de nome e endereço. Acontece com todas as famílias, porque somos indivíduos diferentes, convivendo numa sociedade que está nos impondo muitos comportamentos, muitas conquistas. Nós somos obrigados a vivemos no paradigma da matéria. Então, vocês já repararam como é que passou o Natal, já veio o Carnaval, já tem o Coelhinho da Páscoa? Gente, o Carnaval Dia ainda das nem chegou. mães, dia dos pais. É um atropelo de ganância, de compra, de consumismo imenso. Então, nós vivemos nesse tumulto da sociedade. E esse tumulto da sociedade reflete na família também. É. Não é verdade. verdade? Com certeza. Então, quanto mais calmos, tranquilos estivermos lidando com os nossos familiares na questão da atenção, do respeito, da consideração, do perceber o que cada um precisa, gosta, ou, enfim, os objetivos, melhor a família vai estar estruturada, vai estar na convivência harmônica, na paz. Com É uma certeza. ilusão? Não, é possível. É, com certeza. E é importante a gente situar o seguinte: quando um casal, que a gente está falando, né, das diferenças da educação, mas quando um casal se junta ali, às vezes um teve uma educação de ter uma estrutura familiar que todo mundo é muito unido, muito ligado, faz isso, faz aquilo, faz aquelas coisas. O outro, nada, zero. E aí, quando acontece esse nada, zero, como é que eu quero entubar no meu parceiro que ele venha fazer parte dessa família toda amarrada, Dessa máfia. essa máfia, e ficar ali junto e não sei o quê. Ele nunca vai se dar bem com aquilo, porque ele vai se sentir sempre preso, sempre obrigado. Porque não sempre... fez parte da personalidade dele construída Exatamente. enquanto indivíduo, né? E aí começa O atrito. o atrito entre o casal, porque vão chegar os filhos e vão educar como? Um completamente largado, o outro completamente dependente. Né? Dependente de pai, de mãe. Ai, porque minha mãe, ai, porque meu pai, ai, porque aquele apego que... A família. que a própria Nise fala, o apego é destrutivo. Sim. Porque só cria desentendimento. Então, como é que você vai construir a relação do seu novo núcleo?
Primeiro que os pais vão ficar se debatendo o tempo inteiro e as crianças vão estar sendo perdidas. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? E aí a gente tem que parar e pensar qual é a estrutura, né, que eu estou deixando para o meu filho. Então, nessa situação que Iracy está falando, conversem pai e mãe, tomem uma decisão e depois cheguem aos filhos. Porque os filhos participarem desse desajuste... Dessa confusão não dá. Não é saudável. É verdade, é verdade. E aí tornam-se conflitos que são cada vez mais constantes e acaba tendo, sim, um afastamento do casal, de tudo. Mágoas, tristezas, revoltas. Porque todo mundo gosta de ficar guardando na sua geladeira comida estragada para ficar contaminando tudo o resto que tem lá dentro. Ao invés de falar, pô, não dá, né? Então, deixa de mágoa, deixa tudo isso. Para que isso te serve? Então, nada. Muito bom, né, Laura? Muito bom, nossa. Família, a instituição preciosa de Deus, o santuário sagrado e também dos desentendimentos. E como? É isso aí. Laura, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores nessa construção de relação familiar. Então, eu acho que, resumindo tudo em uma palavra, né, como eu já repeti várias vezes, é o respeito. É o respeito à individualidade do outro. Quando isso acontece, a relação é saudável, a relação é harmônica e os interesses podem se entrelaçar. É isso aí. Laura, obrigada pela sua presença. Que bom, adorei, ótimo ter você adorei. Aqui. E, lógico, olhe para dentro do seu lar, do seu núcleo familiar e aprenda a estar sempre ressignificando novas formas de estar interagindo, de estar entrando em plenitude, completando uma relação saudável e amorosa. E para que você tenha uma semana de paz, luz, muita alegria, deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iracy Campos.